Clubes do Brasil aqui direto de Salvador com Luísa. Tudo bem? Massa, tudo A gente vai falar do clube dela. Marva, roda a vinheta. Luísa, como você tá? Tudo ótimo. Tudo bem? Legal. Conta pra mim um pouquinho como que você entrou na canoa? Canoa eu entrei há 11 anos atrás. Eu fui fazer uma aula, vi as canoas, a primeira canoa que estava aqui passando. A primeira canoa que estava aqui em Salvador? Salvador. Existia uma em Itapuã, muito antiga, Caleopapa, mas eu não conhecia. Uhum. E aí o primeiro clube que começou com a canoa, eu via passando a canoa branca, não sabia nem o que era o esporte. E aí, na época, um amigo meu falou, é um clube de canoa havaiana. Tentei algumas vezes, não consegui experimentar. E um dia eu consegui agendar, fiz uma aula experimental no sábado, e aí nunca mais parei, já me matriculei. Isso há 11 anos atrás. Muito legal. Quando a canoa estava começando. E aí você começou a remar, né? E como que foi esse envolvimento seu? De repente você se viu dando aula. Como que foi esse movimento de você começar aluna e depois você querer assumir, né, uma postura de aula, instrutora? Na verdade foi tudo muito natural, né? Eu comecei remando, logo depois a gente começou a competir, né? Montamos uma equipe feminina e aí no clube eu era o braço direito do professor Clóvis. E aí ele me ensinou muita coisa e eu sempre comecei a fazer o leme nas aulas e eu começava a ensinar as pessoas que vinham na minha canoa nas aulas. Isso foi um processo bem natural, né? Eu saía na canoa, a gente saía disputando e aí foi evoluindo. Comecei a competir, depois eu dei um tempo nas competições e achei que seria uma nova fase para mim de ensinar, que era algo que eu vinha buscando há um tempo, assim, conhecimento o tempo inteiro. A canoa mudou o meu estilo de vida, né? E eu queria, e foi para muito melhor. E eu achei que eu poderia fazer isso para mais pessoas, deixar isso acessível para mais pessoas. Eu acho incrível a filosofia do VAR, o VAR raiz, né? Assim, que a gente... do respeito, a essência. E isso me encantou. E eu queria poder passar isso para as pessoas que não conheciam. Muito bom. E aqui em Salvador, como que foi aquele 11 anos atrás e hoje, né? Nossa, antigamente tinha uma canoa, né? Agora tem, sei lá, mais de 50. Uau! Muito mais. De OC6, né? Fora OC1, OC2, V3. Foi um boom, assim. A pandemia... Na verdade, assim, um pouco antes da pandemia, a gente já tinha tido um crescimento grande, né? Com a pandemia, mudou um pouco, apareceram muitas pessoas de passeio. Uhum. Mudou um pouco a característica aqui do esporte, né? Apareceu muita gente de passeio. Claro que isso traz pessoas, as pessoas começam a conhecer e aí se interessam em fazer aulas. E isso aí tem crescido muito. Esses 2 últimos anos foi assim, acho que triplicou. Legal. E o Mar Vá? Como nasceu? Por que nasceu? Pronto. Conta um pouco a história dele. O Mavá nasceu, assim, eu tinha muitos amigos que me acompanhavam, né? A internet falou, eu quero fazer aula, eu quero fazer aula, eu quero fazer aula. Eu falei, tá bom, vou experimentar, né? Porque eu tinha dado aula em outros clubes, mas não, eu tive um clube em Barra Grande também, fiquei um tempo lá, uma V6. Com o Luciano Gautieri, que na época era meu namorado. E aí a gente fez o clube. E aí não ficou muito tempo, porque lá era muito verão, né? A gente vinha pra cá. E aí montei um clube pra galera curtir, relaxar. Passava sempre técnica em todos os passeios, um pouco para que a canoa fluísse. E foi crescendo. Com a pandemia eu segurei, né? E aí, mais uma vez, eu voltei, logo a primeira trégua da pandemia. E aí comecei, as pessoas começaram a curtir. Eu montei a primeira turma, aí comecei assim, em 3 meses, eu já tava com 3 dias na semana, com 2 horários, fora os finais de semana, pôr do sol. Então o Marva nasceu que ano? Nasceu em 2000,
2019 e se consolidou como um clube de turmas fixas em 2020. 2020. Nossa, 2019 e 2020, né? Legal. E tem crescido, né? O número de alunos, pessoas interessadas. E o que eu busco no clube é trazer a essência do VA, sabe? Assim, que eu acho que a gente às vezes se perde. Quais né? são os valores do Marvá, já que você está falando disso? É o respeito pelo outro, o cuidado, trabalhar o espírito de equipe, de união, de tudo que a gente, que acho que são valores humanos também, né? Sim. Totais. E que a gente aqui, a gente se alerta para isso, né? Da troca, da atenção, do cuidado, do respeito. Eu acho que tudo isso, e da conexão com o mar, né? Assim, o nome do clube é Marvá porque eu falei, é o melhor lugar de estar, é onde eu estou, onde eu pratico outros esportes, eu surfo, mergulho. E pra mim não teria um outro nome naquele momento, que minha legal. Conexão forte com o mar de não ser o nome Mar. E o Marvá está localizado Na Praia da Preguiça, aqui Praia no da Comércio, em Salvador. E como é que está a infraestrutura do Marvá? Quantas canoas você tem? a gente está com 3 canoas. Eu tenho turmas fixas durante a semana. Quais os horários? 5 horas da manhã, 6h30 e 7h40. Todos os dias? Terças, quintas e sextas. Terças, quintas e sextas. E os passeios? Os passeios acontecem no pôr do sol, final de semana de manhã, sábado e domingo, e para grupos também fechados a gente faz em outros horários. Pode ser qualquer dia da semana e horário que a gente consiga encaixar. Quais os maiores desafios da Luísa Marvá? Tem alguns. Primeiro, por a gente ser mulher, né, num ambiente, numa praia que é extremamente masculino e de lideranças, que a gente está numa comunidade. Isso A gente está na comunidade do Gamboa. Aqui são Gamboa. 3, Gamboa, Preguiça, Solar, né? E a questão do peso da canoa também, eu tenho muitas alunas mulheres, isso também é uma dificuldade, né? Às vezes a gente está com pouca gente para chegar, para sair. Eu acho que os maiores são, por ser mulher, a gente trava em algumas questões que a gente precisa respirar fundo, se impor e seguir em frente, sabe? Para não deixar que as pressões, os acuamentos te façam desistir. Mas, esses são os maiores desafios, né? Eu acredito que sim, mas como professora eu acho que também tenho, né? Porque a gente está em constante mudança, a gente precisa estar se atualizando e precisa atender. Eu tenho estilos de alunos diferentes, uns que querem competir, uns que vêm aqui para relaxar. E eu tenho que entender isso, porque, né, a proposta do meu clube também é que tenham pessoas que vêm aqui para desopilar, para relaxar, e eu respeito muito isso. Claro que eu sempre busco tratar tudo isso com técnica, né, mas ritmos diferentes. E isso é um desafio também, entender cada um no seu limite faz toda a diferença. Eu não consigo fazer com que todos remem iguais, ou na mesma intensidade, ou que tenha a mesma entrega. Cada um tem a sua entrega e eu tenho que entender isso e tentar ajustar as turmas, os alunos Como é a sua raia aqui? Eu confesso que maravilhosa, né? A conheci agora. Conta um pouquinho da raia de treinamento aqui, da Baía de Todos os Santos. Caramba, a gente é muito privilegiado, muito, né? Assim, a gente tem condições quase que perfeitas, né, para poder fazer um treino. Muito difícil durante o ano a gente não conseguir sair no mar, porque por mais que lá fora esteja difícil, aqui a gente consegue fazer um treino de técnica, de sprint, o que quer que seja, assim. A gente tem uma questão que a gente tem uma dificuldade de, por exemplo, aqui a gente está dentro de uma baía, né? Uhum. Então, quando a variação da maré está grande, lua cheia, lua nova, a gente tem um fluxo de água muito grande entrando e saindo. E isso, às vezes, a gente vai a 12 por hora e volta a 5, 6. Tá exagerando, mas... Não, mas é isso que isso acontece. aí. Então, a gente tem que lidar com isso, né? Mas, fora isso, é incrível, assim. Todo dia é uma paisagem diferente. Eu me encanto toda hora. Eu faço muito vídeo, assim. Pra mim, eu não me canso, sabe? Eu tô aqui e tá lindo hoje, tá? O mar tá grande, tá pequeno, mas
cada dia, e a canoa é isso, né? O mar, quem tá no mar é isso, tem que se adaptar a ele, entender, sentir e seguir, e respeitar, sempre. Legal. Maior sonho O maior sonho do Mavá, da Luísa? é ver essa comunidade do VAA unida. A galera se respeitando, se acolhendo, sabe? É um esporte que prega muito isso, mas acho que no Brasil todo essa questão é muito forte, né? Dos egos, das disputas. E eu me coloco também nisso. Sim. Eu não sou perfeita não, mas tenho buscado isso e é algo que eu acho que é a maior barreira. Se a gente um dia tiver esse VAA unido aqui, a gente tem muita coisa para fazer, porque a gente tem uma Bahia incrível, um lugar incrível para explorar, assim. Pô, a gente fazer incríveis travessias. Se a gente se unir, claro que a gente pode fazer individual, mas imagina todas essas canoas aqui, juntas, fazendo um desafio incrível, sabe? Todo mundo se ajudando. Eu acho que esse seria... A maior concentração de clubes é aqui na Preguiça. É, Salvador. Que legal. Olha, você que está curtindo aí esse movimento aí, não esquece de dar um like lá, manda esse conteúdo aí pra galera. Clubes do Brasil, né? Onde você pode chegar e remar com a Luísa no Mavá, sentir essa vibe aqui da Baía de Todos os Santos. Lembrar vocês também que tem os QR Codes que vão estar por aí, para você poder aproveitar os descontos da Rumo e da Canoe, né? Então, muito legal, Luísa. Poxa, que bom poder falar com você. Eu que agradeço, né? Prazer ter você aqui. Muito bom estar aqui. Eu queria que você comentasse aqui para esse bando de remadores que nos acompanha aqui, uma mensagem para eles, sabe? Uma mensagem bem impactante do Mavá, da Luísa, dessa essência que você já rema há mais de 10 anos, né? Você já viu muita coisa acontecer. Então, queria que você deixasse uma mensagem pra gente aí, pra todo mundo que tá assistindo. Eu acho que a gente precisa não, né? Não tô dizendo que eu precisa, mas assim, que a gente se respeite, que a gente se cuide, né? Dentro da canoa, dentro do esporte, e que respire fundo e se conecte com o mar, sinta o mar, que a natureza ensina muito, né? E se a gente percebe ela, se conecta com ela, a gente entende o todo. E acho que a gente precisa do respeito mútuo, sabe? Em qualquer situação, pela canoa, pelo esporte e pelas pessoas. Acho que é isso. Essa é a mensagem da Lu. Obrigadão. Muito bom estar aqui Prazer. com você, Salvador, Praia da Preguiça, Mavá. A gente fica por aqui até o próximo programa. Aloha. Apareçam. Yo.